amigos, a paz, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um vídeo da série O Fruto do Espírito. Mas antes, enquanto fazemos a abertura deste vídeo, gostaria que você desse o seu like, você compartilhasse com alguém e se inscrevesse aí no canal, amém? Vamos lá? Pois bem, estamos aqui para a primeira característica do fruto do Espírito, que é o amor. Amor ágape, amor incondicional de Deus. Essa primeira característica podemos chamá-la de o novo mandamento. Vejam o que o apóstolo João escreveu em sua primeira carta. Lá no 1 João capítulo 2, versículos 7 e 8, ele diz: Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que tendes desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Contudo, é um mandamento novo que eu vos escrevo, o qual é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Aí você pergunta, é um mandamento antigo ou é um mandamento novo? O mandamento de amar um ao outro é um mandamento antigo e novo ao mesmo tempo. Antigo porque Deus já o havia ordenado lá no Antigo Testamento. E novo porque Jesus o interpretou de uma maneira diferente. Observe o que diz lá em Levíticos capítulo 19, versículo 18. Lá Deus ordenou o seguinte: Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Agora veja como Jesus o interpretou em João capítulo 13, versículo 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ou seja, na Igreja de Cristo, o amor não deve ser vivido somente no ato de não querer vingança, nem odiar o próximo, mas também deve ser vivido no ato de abnegação, cuidado e serviço ao próximo. Lá em João capítulo 15, versículo 13, diz: Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Por esta razão, podemos definir como dar incondicionalmente. Lá em João capítulo 13, versículo 35, Jesus está dizendo que esta é a forma de sermos reconhecidos como discípulos dele. Bater no peito e dizer que é discípulo de Jesus não quer dizer muita coisa. É mais importante ser reconhecido pelas pessoas como discípulo dele do que simplesmente sair por aí dizendo que é discípulo. E até agora, eu vou ser sincero para vocês, esta é a única forma que eu encontrei nas Escrituras que nos garante sermos reconhecidos como discípulos de Jesus de fato. Não são os dogmas da sua denominação, a função eclesiástica que você ocupa em sua igreja, o seu tempo de conversão ou o seu conhecimento teológico, mas sim a maneira de amar as pessoas como Jesus te amou, que fará você ser reconhecido como discípulo dele. E eu vou dizer para vocês uma coisa, sem a preocupação de ser repetitivo, mais uma vez eu digo que no Novo Testamento o amor vai além dos amigos e chega até os inimigos e perseguidores. Veja o que diz em Mateus capítulo 5, do versículo 43 ao 48. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que estás nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês.
Em outras palavras, Jesus está dizendo que o amor no antigo mandamento, ou seja, no Antigo Testamento, era expresso quando a pessoa abria mão de uma vingança e deixava de odiar alguém. Mas no Novo Testamento, para o amor ser expresso, não basta apenas abandonar a vingança ou o ódio por alguém. Deve também orar, ajudar e abençoar aqueles que te querem mal. E eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Deus não ouve oração irônica e nem rancorosa ou hipócrita. No Novo Testamento, Jesus fala que esta é a condição de sermos filhos de Deus. Lá no verso 45, que nós lemos no capítulo agora, diz assim: para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Observe que Jesus não está falando isso para gentios, ele está falando para judeus. Ou seja, não bastava ser filhos de Abraão ou descendentes de Abraão. Ele também nos instiga, ou seja, nos provoca no bom sentido da palavra, dizendo que qualquer pessoa é capaz de cumprimentar e amar seus amigos. Aqueles que lhes querem bem, lá no verso 46 e 47 de Mateus 5. Mas, para que sejamos perfeitos, como nosso Pai Celestial, devemos ser capazes de amar aqueles que nos odeiam. E foi exatamente isso que Deus fez. A Bíblia diz que éramos inimigos de Deus e que Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Se você ler lá em Colossenses capítulo 1, versículo 21 e 22, Paulo diz: antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Lá em Romanos capítulo 5, verso 8, diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Veja mais o que o apóstolo João disse. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 9 ao 11, diz assim: aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Isso é muito sério. Talvez você esteja pensando: amar dessa forma é impossível. Eu não consigo amar desse jeito. Bem, antes de conhecer e receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, era impossível mesmo. Mas agora que nós temos Jesus, isso não é mais impossível para nós. Então você me diz: então eu tenho que pedir muito amor para Deus para conseguir isso. Olha, isso não é necessário. Não precisa fazer isso. Veja o que diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 5. Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Quando Jesus fez a oração sacerdotal, antes de sua morte, lá em João capítulo 17, Ele deixou bem claro que nos deu a glória que havia recebido do Pai. E essa glória é o Espírito Santo que Jesus nos enviou ao retornar para o Pai. O Espírito Santo nos capacitou a amar como Jesus nos amou. Por quê? Segundo o que Paulo disse em Romanos capítulo 5, versículo 5, através do Espírito Santo que Jesus nos enviou, Deus derramou o amor ágape, o amor incondicional em nossos corações, para que pudéssemos ser semelhantes a Deus Pai e a Jesus em todos os aspectos. Isso não é extraordinário? Isso não te deixa empolgado? Isso não mexe com você? Veja como Jesus orou. Lá em João 17 diz, olha, lá no versículo 20, minha oração não é apenas por eles, mas rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Ou seja, Jesus orou por mim e orou por você, para que todos sejam um,
Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Ou seja, Jesus nos deu o mesmo Espírito que recebeu do Pai. Portanto, meus queridos, o amor ágape de Deus já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, capacitando-nos a ser semelhantes a Jesus em nossas palavras e atitudes. Agora, nos cabe apenas praticar este amor. Jesus não disse que seria fácil, mas sim que seria possível. O amor deve ser a força unificadora, a marca distintiva da Igreja de Jesus. Ele é a chave para andar na luz, porque nós não podemos crescer espiritualmente enquanto odiamos a outros. Uma relação crescente de amor com os outros produz uma relação crescente de amor com Deus. Após uma conversão genuína, onde você recebe o Espírito Santo em seu espírito, não há como continuar tendo um relacionamento vertical sem continuar tendo um relacionamento no horizontal. A comunhão com o vertical só continuará existindo se mantivermos a comunhão com o horizontal. O que eu estou querendo dizer, meus queridos, é que a sua comunhão com Deus depende da sua comunhão com o próximo. Agora não temos mais desculpas, ok? A maior prova de que somos cristãos lavados e remidos no sangue de Jesus, realmente salvos e cheios do Espírito Santo, não são os dons de línguas, de curas, milagres, profecias que possamos ter, mas sim é que amamos uns aos outros como Jesus nos amou. A capacitação você já recebeu, não é verdade? Você foi capacitado por Ele para amar incondicionalmente. Agora é só colocar em prática, amém? Que Deus nos abençoe e nos dê graça.